Alô, alô. Dizia o doutor Roberto Campos que a diferença do francês para o brasileiro é que o francês sai sem se despedir, o brasileiro se despede, mas não sai. Então, vamos começar. Bom, já se falou tanto de inteligência artificial ao longo desse dia que quase que dá vontade de começar pelo contrário. O que é que ela atrapalha? Porque o que é que ela ajuda, estamos todos sabendo aqui muito. E eu, aliás, eu vou botar no fim depois quais seriam os problemas que ela traz e traz. Agora, no momento não. Vamos abrir com um elenco aqui que é o PIB da gastronomia do Rio. Todo mundo está aqui, o Pedro Lamário, o Fernando, o querido amigo Olivier Cozan, que eu conheço desde a Bretanha, e a Nanda aqui, né? Dada. Então, vamos começar por você. Segundo você, até agora, a inteligência artificial, você já usou muito, médio ou pouco? Fabi, Sim. aperta o botão, d'accord. C'est intelligence artificielle. Que, como meu filho fala, papai, é inteligência não artificial, você deve ser inteligente. Agora você aperta o botão. A inteligência artificial eu estou começando a descobrir. Como eu falei com o Reinaldo, que já se conhece tem mais de 34 anos, que conheceu meu restaurante lá na Bretanha, em 1990. Eu sou da época do chefe, que a gente pegava uma bicicleta e ia 4 da manhã fazer compra. Depois chegou o telefone celular, a gente fez os pedidos por telefone, depois chegou o fax, enfim. A gente, em 2024, eu estou descobrindo a benfeitoria da inteligência artificial que vai facilitar a nossa vida, tanto a parte de compras, de planejamento. Donc, eu estou escutando mais que falando sobre a inteligência artificial. Aliás, para todo mundo entender um pouco de todo mundo que está aqui na mesa, eu pediria que em um minuto cada um se apresentasse o que está fazendo agora. O que você está fazendo agora, Olivier? Bom, sou Olivier. Está funcionando. Olivier, comecei a gastronomia 40 anos atrás, à idade de 14 anos de idade. Eu montei meu primeiro restaurante na Bretanha em 1990, onde eu conheci bem meu pai no Parque d'Armorique. Em 1994, eu vim me instalar no Rio de Janeiro, abri o restaurant Chalons Enfants. Depois, eu me migrei para Ipanema em 2000 até 2009. Depois, eu fiz um monte de consultoria até 2017. Em 2017, eu peguei meus 3 filhos. Eu fui passar 6 anos na França, onde eu abri um restaurante brasileiro que se chamava Rio Je t'aime, que é nossa empresa de consultoria e de venda de gastronomia. Depois foi 2 anos na Bretanha, na Ilha de Ouessant, onde eu montei 2 restaurantes e uma boutique típica da Bretanha. E ano passado eu fiquei um pouco cansado da Europa. Eu voltei com minha esposa, eu deixei meus 3 filhos em Paris. E eu ganhei mais um filho agora, vou ter um quarto filho nascendo, uma nova vida. E eu estou reconstruindo tudo de novo no Rio de Janeiro, estou fazendo uma consultoria no Clube Marimba e desenvolvendo essa marca Rio Je t'aime, que é um evento de gastronomia que vai ter no Joc dia 14 e 15 de dezembro. Merci. Dada, Dada, você, por favor, agora você, Dada. Oi, boa tarde. Obrigada pelo convite, Tônia, Andréia. Eu me chamo Daniela Fará, sou conhecida como Chefe Dandan. Filha do meu querido amigo Alexandre Fará, diga-se de passagem. Obrigada. Filha do meu querido amigo Alexandre Fará, Bom, colega de faculdade. que bacana. Então, eu comecei na gastronomia há bem menos tempo, faz 5 anos que eu comecei a estudar profundamente no Le Cordon Bleu, Rio de Janeiro. E desde então minha vida não parou, porque veio a pandemia e todas as minhas amigas ficaram sem funcionários em casa, e aí começaram a me pedir delivery. E aí eu não parei mais. E aí comecei a fazer eventos também, que realmente é onde eu trabalho bastante, fazendo eventos pequenos, de 20 até 100 pessoas. O meu negócio realmente é bem personalizado. Eu estou, assim, contando os minutos para ter a inteligência artificial no meu negócio, porque eu faço tudo, eu faço compras, eu atendo cliente, eu estou na cozinha, eu dou o toque final em todos os pratos, e eu acho que nesse ponto a inteligência artificial vai ser insubstituível, mas na parte de logística, realmente... Vai substituir. Não, acho que não, porque nessa parte é onde a gente bota o amor. Então, não adianta ler receita, não adianta ter conhecimento. Eu acho que o toque final do chefe, assim, é indispensável. Mas na parte de logística, controle de estoque, atendimento ao cliente, realmente isso vai ser
muito útil, porque não dá para a gente fazer tudo, e personalizar os serviços, personalizar o menu, vai ser, assim, realmente uma dádiva. Então, tomara que eu consiga entrar com força nessa revolução. Obrigado, Daniela. Agora o presidente Fernando. Bom, boa tarde a todos e a todas. Prazer estar aqui. Obrigado pelo convite aqui para a Associação Comercial, para todos os colegas de conselho. Eu faço parte aqui na Casa do Conselho de Varejo, tem um colega meu de conselho aqui, ó. Então me sinto cada vez mais em casa, né? Quando eu assumi a presidência do Sindirio, sucedendo aqui meu grande amigo Pedro Delamare aqui do meu lado, eu achei que eu era presidente de uma das instituições mais antigas, porque o Sindirio tem mais de um século, né? A gente de 1911, mas aqui Desculpe humilhar. mas aqui na casa de Mauá, 215. então, aqui na casa de Mauá, tem praticamente um século a mais, então o negócio é sério mesmo. É sério e fico muito honrado de estar aqui. Me apresentar muito rapidamente, eu comecei minha carreira no direito, achava que era isso que eu ia fazer da vida, me formei pela UERJ aqui no Rio de Janeiro, e fui abrir meu primeiro restaurante novo ainda, com 20 e poucos anos, existe até hoje, é o Mesa Bar no Maitá, um gastrobar, e aí fui tomando gosto pela coisa, saí do escritório, fui me envolvendo cada vez mais com o restaurante, até que fui abrindo outros, comecei a participar das atividades do Sindirio, a convite do Pedro, fui fazer parte do conselho e tal, até que veio esse convite para a presidência há cerca de 7 anos. Hoje eu represento também a Associação Nacional de Restaurantes, a ANR, sou diretor executivo lá em São Paulo, e tenho 3 operações aqui no Rio. Tem o Mesa Bar, que foi o meu primeiro negócio até hoje, no Maitá. Tem o Iaiá, que é um restaurante de comida brasileira no Leme, e mais recentemente o Oti, que é um bar de drinks em Ipanema. Então, enfim, apesar da minha vida ser muito institucional hoje, ainda tenho essa veia na operação ali muito presente também no meu dia a dia e tento conciliar essas coisas e colaborar com momentos como esse aqui de discussão. Obrigado, Fernando. Pedro Delamário, o homem guloso. Prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite, prazer estar aqui na associação. Enfim, meu nome é Pedro Delamare, eu comecei na área de gastronomia, trabalhei antes em mercado financeiro, mercado segurador. Em 84, entrei como sócio do meu pai, que já tinha começado uma operação do Gula Gula, e até 3 anos e meio atrás ainda estava no Gula Gula, né? Então, estou vivo esse mercado já há quase 40 anos. Passei pela presidência do Sindirio também durante 8 anos. Não foi fácil convencer o Fernando, foi um trabalho difícil, que a gente teve que beber muito para você ceder. Mas, enfim, e fiz a melhor coisa, porque é um excelente presidente, está fazendo um trabalho fantástico. E hoje tem uma empresa de consultoria nova, tem nem um ano ainda, que é a Uma Consultoria. E estou trabalhando já tenho clientes grandes, né? Então, hoje tem uma equipe boa, uma equipe oriunda, parte dela do Gula Gula, que já trabalhou comigo há muito tempo, e estou me inteirando também e já utilizando alguns instrumentos da inteligência artificial no meu negócio. Como eu vi, grande parte da plateia que está aqui agora estava na apresentação anterior, se falou muito de inteligência artificial e esse mecanismo de equilíbrio entre ela ser uma patroa ou simplesmente uma auxiliar, quer dizer, ela não pode nos dominar, nós é que temos que usá-la ao nosso serviço, etc, etc. Eu queria começar pelo contrário. Problema. Daniela, que risco você acha que corre da inteligência artificial, por exemplo, sugerir uma receita falsa? Imagine você que alguém em casa pede, eu vou fazer um jantar aqui em casa e queria a receita de um fondue ou queria a receita de um xinxim de galinha. E que risco corre de inteligência artificial, segundo você, poder te dar uma receita falsa que estraga a noite inteira? Eu acho que é bem provável, porque já uma receita correta, se você for um marinheiro de primeira viagem e pegar essa receita, você já corre um risco grande, que dirá acreditando piamente na inteligência artificial. Então, eu acho que os chefes não devem ser deixados de fora num grande jantar, porque realmente eu não correria esse risco. E de copiar aí o problema de direitos autorais, nós sabemos que a máquina não é sujeita de nenhuma ação judicial. Mas até que ponto, por exemplo, ela pode forjar uma receita que é sua e ela falsificar a receita, incluir ingredientes? Mas botando meu nome na receita, aí não, aí não É pode. crime, eu sei, mas que risco corre disso acontecer?
Colocando o meu nome, eu acho que nenhum. porque Pega uma receita típica, vamos dizer, sei Uma lá, feijoada. Uma... feijoada da. Aí, de repente, ela falsifica, põe um ingrediente lá que não tem. É isso que você não acha que corre, não. Não, acho que não. Eu acho que Posso dar um exemplo aqui de direitos autorais que está tendo uma discussão grande, Pode. que não é no nosso, exatamente no nosso setor, mas que eu acho que ilustra bem e pode ser que chegue ao nosso setor. Foi algum país europeu, agora eu estou me esquecendo, eu tenho quase certeza que foi a Alemanha, mas foi algum país europeu, estava tendo uma discussão, houve uma cobrança de direitos autorais num hotel por conta de música ambiente. E aí o hotel entrou na justiça argumentando que não, essa música foi feita por inteligência artificial, não aproveitamos nenhuma música, não teve nenhum ser humano por trás, portanto, nós não devemos pagar o equivalente ao ECAD da Alemanha, né, que tem um outro nome qualquer, mas o equivalente ao ECAD. Falou, não tenho que pagar porque não teve nenhum ser humano. E aí o judiciário julgou que sim, que ele deveria pagar, porque a inteligência artificial aprendeu através de músicas feitas por humanos. Então a inteligência artificial não gerou aquilo espontaneamente, né? Ela ficou escutando uma série de músicas e ela foi lá e gerou uma música que a música em si é inédita, mas ela se apropriou, É um popurrizinho. ela se apropriou de conhecimento gerado por seres humanos e, portanto, seria cabível direitos autorais. Então, assim, não é da gastronomia diretamente, mas eu acho que são coisas que, como tudo é muito novo, essas coisas começam, a gente vai ter que olhar para todos os segmentos e aprender com todos eles, né? Não adianta a gente olhar só para o nosso. A gente tem que olhar para tudo e entender o que está acontecendo. Por todos os ângulos, É né? isso. Você não tinha uma apresentação para fazer? Eu tenho uma apresentação rápida, se me permitir. Por favor. Pode ser? Tá. Levantar. Enquanto isso, Pedro, você acha, até agora, o quanto de 1 a 10, quanto você usou de inteligência artificial nos seus negócios? Eu estou usando ainda, eu diria que praticamente metade, né? Metade do que a gente pode utilizar. Mas eu, por exemplo, tenho um instrumento que eu estou usando há pouco tempo, que é sensacional, que é o Cloud Note, que é um cartãozinho, parece um cartão de crédito, que você coloca na reunião, liga, você baixa o aplicativo, e essa reunião é feita todos os tópicos, o resumo, tudo sai no relatório imediatamente. Então, eu ganho em agilidade em tempo. É óbvio que você olha, corrige as coisas que você acha que tem que ser corrigidas, que são muito poucas. Inclusive, ele faz até as conclusões relativas a toda a pauta da reunião. Então, isso, por exemplo, já me agiliza demais. Então, hoje, por exemplo, eu tive uma reunião com o cliente, eu já mandei toda a pauta de reunião com tudo. Então, isso, por exemplo, é tempo, né? E eu acho que é isso que a gente tem que entender. O auxílio, né, da inteligência artificial, ainda mais quando a gente fala de criação, né, na realidade não tem. Eu acho que criação é criação. Eu acho que a parte de restauração, ela precisa do contato humano, é fundamental. A gente fala de emoção o tempo todo, né? Você vê o Olivier falando, por exemplo, de cozinha, você, né, se envolve. Qualquer pessoa que tem isso, né? Existe uma expectativa, existe uma experiência. Quando ele faz o foie gras, minha pressão vai a 14 por 30. Então, assim, mas eu acho que tem determinadas coisas que são muito importantes, né? E o mercado hoje, por exemplo, um dado, 84% hoje das redes e dos fornecedores já trabalham de alguma forma com inteligência artificial. Por favor, Fernando. Dá para vocês escutarem bem? Tem o microfone de mão aí. Aqui. Se eu não fico de costas ali, não consigo enxergar. Preparei uma coisa rapidinha aqui, só para a gente ilustrar um pouco o papo e dar uma esquentada também, porque às vezes a gente fica muito etéreo nas nossas conversas e para a gente aterrissar aqui numa coisa mais tangível. Então, a inteligência artificial, ela está em todos os lugares, eu acho que os painéis anteriores mostraram isso, e ela está também na gastronomia, ou seja, numa mera foto ali eu consigo ter uma série de percepções que vão ser analisadas por um computador, né? A inteligência artificial nada mais é do que um programa de computador que vai te gerar informações e análises relevantes. E aí a gente sempre brinca um pouco com os Jetsons, assim, acho que todo mundo aqui deve ter visto isso de alguma maneira, eu vi quando era garoto, e tinha muitas coisas extremamente futuristas para a época que hoje são totalmente normais. Outras ainda nem tanto, carros voadores, etc., mas também estamos quase lá, né? Não estamos nem... A Embraer, inclusive, já está fabricando carros voadores e já tem encomendas para isso se tornar uma realidade. Então, tá faltando 2 minutos para isso acontecer, né? Na China, por exemplo, já é normal o delivery por drone. Isso é normal, não é uma coisa mais assim, meu Deus, num futuro distante, não. É uma coisa normal. Você pedir uma comida, tem uns pods numas praças, e aí a comida vem, ela cai nos caninhos, você vai lá e pega. Simples assim.
Então, assim, na verdade, a gente está falando de uma hiperconexão. É isso que a gente faz o tempo inteiro, já fazemos há muito tempo e agora estamos fazendo uma velocidade incrível. A gente está toda hora com muito acesso a muita informação. E o grande lance da inteligência artificial é quando ela começa a resolver as nossas questões a partir esse hiperacesso à informação. Se a gente tem informação demais, o que a gente faz com isso? Muitas vezes nada. Então, a inteligência artificial ela vem para ajudar a gente a começar a resolver isso, a começar a pegar essas novas tecnologias e transformar em coisas úteis para a gente. Há 2 anos atrás, há 3 anos atrás, eu estava no Web Summit em Lisboa e só se falava de metaverso. 3 anos depois não se fala mais de metaverso. Por que não se... E olha que muita gente gastou dinheiro com isso. Desenvolveu aplicativos, desenvolveu lojas virtuais, uma série de coisas, e a coisa morreu. Por que morreu? Porque, na verdade, ela não estava resolvendo um problema real nosso. O metaverso estava criando um grande nada, virou só uma espécie de um videogame, de um entretenimento. As coisas ganham... A tecnologia está escrito errado ali, talvez se a inteligência artificial tivesse escrito certo. Mas, enfim, ela ganha valor, e por isso que a inteligência artificial, na visão, não na minha visão, que eu não sou especialista nisso, mas na visão de quem é especialista, não é um modismo como foi o metaverso, porque ela, de fato, ela habilita funções, eles chamam de tecnologia habilitadora. Ela faz com que outras coisas aconteçam a partir dela. E ela, de fato, resolve problemas reais, resolve dores reais, né? Ela conecta pessoas, informações, equipamentos, te traz coisas úteis, que como o Pedro estava falando aqui, por exemplo, ele falou, eu ganho tempo com isso. Pronto, isso não tem discussão de que isso é um valor. Se ele ganha tempo, isso é bom para ele. Acabou, simples assim, né? Então, a gente fala muito, essas expressões estão muito por aí, né, que os dados são o novo petróleo, e se eles são a base para a inteligência artificial, essa inteligência é a nova eletricidade, é por onde está correndo tudo. Então, muita coisa já está correndo através dela, a gente simplesmente não enxerga, porque nós não somos o usuário direto, a gente é o receptor daquilo que foi gerado através da informação da inteligência artificial. Muitos de nós aqui não somos os usuários diretos, mas sim a gente é impactado por isso. Mas isso já está acontecendo. E cada vez a gente vai usar mais. Seja a preditiva, que é aquela que vai gerar conhecimentos, seja generativa, né? Se você pegar isso aqui, é uma mera coletânea de artigos, se você jogar no Google inteligência artificial generativa, você vai colocar 1 trilhão de coisas. Só se fala nisso agora, mesmo que as pessoas não sabem exatamente o que é, eu também não sei exatamente o que é, estou aprendendo o tempo todo, tá bom? Mas uma brincadeirinha rápida, só para a gente esquentar e ver como é que essas coisas são úteis. Oi, aqui é Fernando Gomes, sou diretor executivo da ANR, Associação Nacional de Restaurantes, e presidente do CIDRI, Sindicato de Bares e Restaurantes do Rio de Janeiro, e muito bom estar aqui com vocês no evento. Gravei para hoje esse boas-vindas aqui para vocês. Não sei quantas pessoas tem aqui de outros lugares do mundo. Hier ist Fernando Blower. Ich bin Geschäftsführer der NR, der Nationalen Restaurantvereinigung, und Präsident des SIN von Rio, der Gewerkschaft der Bars und Restaurants von Rio de Janeiro. Und es ist sehr schön, hier mit euch bei der Veranstaltung zu sein. Ciao, qui è Fernando Blower, sono il direttore esecutivo della NR, Associazione Nazionale dei Ristoranti, e presidente del SIN-DIRI, Sindacato di Bar e Ristoranti di Rio de Janeiro. Ed è molto bello essere qui con voi all'evento. 你好，我是北尔南多不老二 NR 全国餐厅协会的执行董事，也是里约热内绿酒吧和餐厅工会的主席。很高兴在活动中与大家见面。 Então, assim, isso é uma brincadeira, claro que não é útil necessariamente para a nossa conversa. Pode parar isso aqui? Eu não resisto a contar a seguinte história do passado. O Jânio Quadros, que era um presidente extraordinariamente maluco e, ao mesmo tempo, extraordinário, um dia foi procurado por um assessor que disse: presidente, eu queria que o senhor arranjasse um emprego para o meu sobrinho, que está desempregado. O cara é muito talentoso, fala 4 idiomas, ele diz 4, daria um excelente porteiro de hotel. Bom, já estou pronto para ser porteiro de hotel, então, com inteligência artificial. Que com a inteligência artificial eu posso falar 50 idiomas. Mas é uma brincadeira rápida, que não se aplica necessariamente à gastronomia, mas é só para mostrar, assim, isso aqui demorou 1 minuto para ser feito, literalmente 1 minuto. E se eu quisesse me endereçar a uma plateia de outro país aqui, num idioma que eu não falo nenhum desses 3 idiomas, eu precisaria de um tradutor, eu precisaria de um gerador de legendas.
No painel anterior, a gente estava falando sobre isso também, né? Sobre como você tinha muitos profissionais e tal. E agora, em cerca de 1 minuto, eu consigo mandar a minha mensagem em praticamente qualquer idioma. Talvez vai ter um erro ou outro. Eu, como não falo esses idiomas, eu não sei se eu estou falando certo ou não, mas a pessoa, o mais importante é que o receptor da mensagem vai sentir aquele contato mais vivo, né? Porque é a minha voz, é a minha cara. Então, ele se sente mais próximo de mim e isso agiliza a experiência, né? A gente pega isso, traz aqui para o restaurante, para o turismo. Nossos garçons falam inglês? Pouquíssimos. Depende, talvez agora todos falem. Basta a gente ter uma plataforma mais fácil, né, para que esteja no celular na mão dele, para isso traduzir imediatamente e magicamente nós resolvemos o problema de atendimento de estrangeiros no Rio de Janeiro, né? Tá aí. Então, isso aqui são alguns exemplos que eu vou mostrar um pouco mais à frente, são exemplos reais, tá? Nada disso aqui é ficção científica, isso aqui está sendo usado, por exemplo, ali na direita é o Gourmet da Barra da Tijuca, bem próximo da gente, não é nada em outro país muito distante, no Japão, em Singapura, não. Ali na Barra da Tijuca eu já vou contar o que significam essas coisas, tá? Então, o que a gente está falando aqui de IA na gastronomia? Eu acho que o mais importante ali é o etc. no final, porque a gente não sabe aonde isso vai parar. Então esse etc. vai se desdobrar em mais 257 coisas que a gente não faz a menor ideia ainda. Mas já está acontecendo isso para eficiência operacional, aumento de produtividade, aumento de performance, vendas, né? Melhorar as vendas, projeções de vendas. Então, isso é uma coisa super difícil no nosso setor, né, Pedro? A gente fazia projeção de venda com planilha e tal. Pô, caramba, eu tenho aqui meu restaurante, ele performa melhor no verão ou no inverno, ou quando chove. E agora um programa consegue resolver isso rapidamente. Ele bota as variáveis lá de chuva, de feriado, de um monte de coisa. Com o seu histórico de vendas, ele te diz quanto você vai vender com um grau de precisão muito razoável. Marketing, atendimento ao cliente, desenvolvimento de novos produtos, isso aqui tudo já está acontecendo, né? Então, como é que funciona essa IA generativa dentro da gastronomia? Que é isso que a gente está falando mais, e não tanto a preditiva, né? Ela analisa uma série de coisas que a gente tem no nosso negócio e que nós, seres humanos, provavelmente demoraríamos muito ou custaria muito caro para a gente conseguir analisar e chegar a essa conclusão. Principalmente quando a gente olha para um setor como o nosso, onde a imensa maioria dos negócios é de pequeno porte. Então, a gente até brinca um pouco, o nosso dono padrão de restaurante é meio que um super-homem, porque ele tem de jurídico, de marketing, de gestão de pessoas, de cardápio, de manutenção, e ele tem que entender agora também de inteligência artificial. Então, isso ajuda a gente ter as informações que antes a gente não tinha, porque não havia condições mesmo de ter, apesar de a gente ter uma base de dados muito interessante. Então, um exemplo aqui, personalização no paladar. Isso não é um exemplo distante. Cada vez mais as pessoas querem experiências customizadas. O cliente pede por isso em todas as suas relações no mundo. Não é nem um pouco distante a realidade onde você vai chegar num restaurante e talvez o seu pedido esteja mais ou menos já sugerido, porque ele já sabe quem você é, ele já fez talvez um reconhecimento facial que leva a quem você é, ele sabe seus padrões de consumo, e ele vai dizer, porra, aqui você já esteve lá, ou você interagiu com essa mesma plataforma em outros restaurantes, então ele já conhece um pouco o seu padrão de consumo, sabe que você não gosta de pimenta e que não vou sal, não sei o que, ele já vai te dar alguma coisa próxima do que você gostaria, né? Então, o dado que o Pedro trouxe aqui de que os restaurantes, 80% já usam de alguma maneira a inteligência artificial. Esse aqui é um outro exemplo, onde um restaurante ele utiliza a tecnologia para calcular quantos pratos podem ser feitos com o mesmo item que você tem no volume de estoque. Isso aqui é para você ajustar estoque. Lembrando que a gente tem um produto perecível no geral, então se você comprar demais, você tem perda, joga dinheiro fora, além de jogar comida fora, o que é um problema. Se você compra de menos, você tem quebra ali no teu cardápio, e não é legal o cliente chegar e não ter o que comer. Menos itens no estoque, né? O que gera uma otimização. Eu adaptaria para, então, em casa, você perguntar para a Alexa, vem cá, o que eu faço com casca de batata, que eu já descasquei 2? Ela pode dar uma resposta. É isso. Então, isso aqui para a gente é ouro, né? Porque a gente ficava tendo planilha de estoque mínimo, estoque máximo, não sei o que, tá aí. Esse outro é um caso real também da Grand Cru, ela deu esse nome Margaux para essa moça, que deve ser por causa do Chateau Margaux, né? Um vinho conhecido na França, muito famoso. E eles conseguiram reduzir o tempo médio de atendimento de 17 para 8 minutos. Todo mundo que tem algum problema, passa a mão no telefone e liga para reclamar, sabe
a diferença que faz você cair pela metade do seu tempo de atendimento, né? Ontem eu tive que ligar para resolver um negócio com a Gol, assim, acabou meu dia, fiquei lá 1 hora e tal. Não, até consegui resolver, mas assim, viram, né? É isso, você tem que se programar hoje em dia para resolver um problema. Então, se você consegue que uma inteligência artificial resolva para você, é muito melhor. Isso também é um case real, tá? Foi me trazido pelo pessoal do Grupo Trio, que, aliás, me ajudou muito nessa apresentação. O Luiz Marcelo, diretor de inovação lá, foi um parceirão para me ajudar nisso. Isso é um sistema, se não me engano, de Singapura, que bota uma câmera dentro do forno e vai analisando as pizzas que entram dentro do forno. Mas para que ele vai analisar? Ele vai te dizer, por exemplo, se o tamanho está sempre no padrão ou se está tendo desvio de padrão. E aí, se tem desvio de padrão, você vai entender que é o pizzaiolo que está fazendo errado. Ele vai te dizer o controle de tosta. Está tostadinho, está tirando no ponto certo, está tirando queimado demais ou cru demais. Ele vai te dizer, por exemplo, a distribuição dos ingredientes. Se você faz na tua ficha técnica que a tua pizza calabresa tem que ter 12 rodelas, tem que ter 12 rodelas. Não pode ter 16 nem 9, porque a rodela é do mesmo tamanho, então o número de rodelas tem que ser o mesmo. Ou então, se o cara distribuiu mal, botou muita rodela de um lado e não botou do outro, não distribuiu bonitinho, ela vai te dizer isso tudo. Ela vai te dar um score para dizer o controle de qualidade da tua pizza, e isso é um indicador de qualidade, coisa que hoje a gente faz no olho. Ou pior, faz quando o cliente reclama, né? Eficiência, previsibilidade, insumos, pricing, projeções. Então, a gente consegue trabalhar melhor estoque, trabalhar melhor demanda, elasticidade de preço, tudo isso a partir de uma coisa que a gente já tem no nosso restaurante, porque todo restaurante tem sistema. Isso é um fato. Aquela coisa do papel de pão, pediu, coisa e tal, bloquinho, isso já foi. Isso já era. A gente tem que ter sistema até por razões fiscais, né? Você tem que ter o cupom fiscal emitido, não é mais permitido aquela coisa de, eu lanço no final do mês. Você pode ter num lugar informal, numa birosca, de beira de estrada, coisa e tal, mas qualquer negócio formal hoje tem pelo menos um ponto de venda, ou seja, no mínimo as vendas você já sabe através de um sistema. Então você consegue ter os dados para resolver esse tipo de questão. Outro caso real aqui, já estou acabando, é Gourmet Barra. Para que serve esse sistema deles aqui? Essa câmera mapeia o salão e mede uma série de coisas, como, por exemplo, o tempo que o garçom leva para fazer o primeiro atendimento quando chega na mesa, porque isso é venda e isso é giro. Então, se você senta na mesa e o garçom demora 15 minutos para chegar e perguntar se você quer uma água, um refrigerante, olha, você está perdendo giro, está perdendo numa casa como Gourmet que precisa de giro, né? Porque tem sempre fila de espera, isso faz toda a diferença. Ele vai olhar também a distribuição das mesas. Então, por exemplo, aquela mesa redonda ali, de 5 lugares, ela tem sido preenchida sempre com 2 ou 3 pessoas. Então, talvez valha mais a pena eu trocar aquela mesa por 2 mesas de 2. Eu vou aproveitar melhor do que uma mesa de 5 que eu não estou usando. Só que isso, se você fizer no olho, bicho, até funciona, mas né, nunca vai te dar a mesma precisão, a mesma velocidade. Esse que é o lance. Então, eles fazem isso, tempo de salão, operações, qualidade, etc. Então, isso, assim, a inteligência artificial hoje conecta tudo, tudo. Se você quiser, se você tiver as ferramentas certas. E o mais importante, assim, para terminar aqui, eu acho que hoje 2 coisas acontecem. A primeira, as coisas não são mais tão caras como já foram no passado. Então, tem muita coisa que cabe no bolso de qualquer empresa de qualquer tamanho. O negócio só é você saber, e aí que vem, acho que a inteligência humana em cima disso, é saber o que você realmente precisa, aonde você vai botar seu dinheiro e sua energia para coisas que vão fazer diferença real no seu negócio. Então, não é aderir a todo e qualquer modismo, sair contratando um monte de coisa e tal, não. O que vai fazer diferença realmente no meu negócio, ou na minha vida, ou na minha gestão? E é isso que você vai se dedicar. E depois outras coisas acontecem. É isso, gente. Obrigado. Continuar aqui. Nós temos ainda 20 minutos e eu queria fazer uma reversão de expectativas. Em vez de nós continuarmos aqui, perguntar da plateia, quem tem alguma dúvida com o que foi apresentado, por favor. Pessoal, boa noite. Obrigada por terem vindo, né? O último painel do dia, interessantíssimo. Eu tenho uma pergunta relacionada à minha área de atuação, que é a ESG. Vocês entendem, e a gente está falando aqui de cadeia né, da cadeia de produção como um todo. Vocês veem a utilização de tecnologias para você conseguir traquear
qualidade de produto, produto orgânico, como é que ele é utilizado, e do outro lado, se também pode ser utilizado para desperdício, reciclagem, enfim, qual é a percepção de vocês com relação a isso? Todo mundo, por favor. Eu acho que isso tudo já é possível de se fazer e isso vai otimizar cada vez mais, porque eu acho que o termo é um pouco isso. Eu acho que no painel anterior, se não me engano, o Tomás, ele falou uma coisa que eu acho que vai acontecer, né? Tudo isso que o Fernando mostrou, que é fantástico, mas a gente, né, continua tendo o choque, né, do humano versus o que é a inteligência artificial. Então, o que eu acho que a gente tem que fazer é saber usar isso de uma forma que seja inteligente. Essa forma de logística, distribuição, por exemplo, tem um relatório que eu acho que o Fernando leu, e acho você que me forneceu até esse relatório, ou lá o grupo do Conselho do Sindrio, que era exatamente do iFood, falando como a inteligência artificial já entrou dentro do iFood, enfim, que é um player e que tem todas as informações, né? O interessante é isso, que o iFood ele tem mais informação do que nós. Ele conhece quem é o cliente, o que ele come, em que bairro ele está, quanto que ele pede, e a gente não sabe, né? Então, o uso da inteligência artificial... Você não vai repetir aquele prato. Exatamente. Então, esse tipo de coisa ajuda imensamente. Agora, por um outro lado, a gente tem, que também foi falado no painel anterior, a questão do emprego, né? Você tem na contrapartida essa história. Então, quer dizer, assim, a gente apelidou lá o tal do Cloud Note, que eu uso, do Cláudio, nosso secretário, entendeu? Então, tem o Cláudio lá que não poderia ter uma secretária dentro da nossa consultoria que não precisa, porque hoje você tem milhões de instrumentos que te dão essa possibilidade. Em relação à operação de restaurante, eu acho que isso vai evoluir cada vez mais, porque você já começa, não necessariamente no IA, mas você tem o autoatendimento. Por exemplo, tem um café perto do meu escritório, em Ipanema, tem uma pessoa atendendo no balcão porque é autosserviço. E é um autosserviço muito claro, não tem erro. Você não erra o negócio. O negócio foi montado de uma forma que você consegue otimizar ali. Tinha uma pessoa atendendo no balcão e todo mundo sendo servido. Então, essas coisas impressionam, porque o custo de mão de obra, o MDO, é um dos custos altos que a gente tem, né? Infelizmente, mas é. Né? Então, assim, eu acho que, respondendo um pouco a tua pergunta, eu acho que cada vez mais vai ser desvendado possibilidades disso ajudar uma operação na parte de food service. Vou deixar o Fernando pelo fim. Daniel, e você? No meu negócio, meu negócio ainda é muito pequeno, né? Então, assim, para reciclar isso tudo, eu uso minha mão de obra física, ainda não tenho condições de pensar numa estrutura grande de reaproveitamento, eu que estou ali na cozinha o tempo todo, e realmente não cabe, assim, no meu bolso nada com tecnologia nesse momento. Os enfants de la patrie. Os enfants de la patrie. Porque só fazer bom, sobre a inteligência artificial, como eu falei para você, eu estou aprendendo cada dia. Eu queria perguntar uma coisa a você sobre o resumo que você fez de que a inteligência artificial pode trazer aos restaurantes. E tem uma coisa que não estava escrita. A grande dificuldade que a gente tem como dono de restaurante, o empreendedor, você tem uma ideia na França, eu fui 6 anos na França, agora eu fiquei assustado. Na França falta meio milhão de pessoas para trabalhar. Eu estou voltando no Brasil 6 anos depois e vai acontecer a mesma coisa. Onde a inteligência artificial pode ajudar a gente a achar gente que quer trabalhar, profissional, e selecionar, e você sabe que 80% dos restaurantes fecham depois de 2 anos e depois os 20% ficam aguentando. E a grande dificuldade que a gente tem é selecionar os profissionais. E eu acho que é muito importante ter a parte de gestão de estoque, escolha dos produtos. Outro dia eu fiz uma brincadeira com um amigo meu, eu falei, Olivier, vou botar na inteligência artificial, eu quero ser o sócio do Olivier Cousin, eu quero abrir um restaurante francês. A inteligência artificial falou a rua, o menu, que as pessoas... Eu fiquei abismado. Isso aqui é muito bom, porque ele já vai te escolher um pouco, muita coisa que você estava pesquisando na rua. Tempo para ir lá ver, então. Exatamente. Agora, o que me preocupa mais hoje, o mundo inteiro, eu não sei se o Brasil você sente depois do Covid, mas na Europa ninguém quer trabalhar.
Porque você tem uma ideia, eu importei 26 famílias brasileiras para trabalhar na França comigo. Eu paguei 26 passagens de avião, 26 vistas de trabalho, porque eu importei minha equipe para me ajudar na França. Na Europa, hoje, se você quer abrir um restaurante, é quase impossível achar mão de obra. Donc, aonde a inteligência artificial vai poder fazer uma pré-seleção do pessoa que quer trabalhar, do bem, e que vão poder somar. Isso que é a minha preocupação, e isso que eu quero aprender com a inteligência artificial. Está programada, a inteligência artificial pode me ajudar nesse sentido ou não? Fernando. O perfil. É muito difícil Sim. em várias áreas, não é só na sua, não, em várias áreas. Se a inteligência artificial, pergunta, poderia elaborar um programa de treinamento mais rápido e mais eficiente, porque realmente, eu digo a vocês, colocar de 6 jovens que são empregados, 4 só ficam 3 meses, por falta de possibilidade de aprender. Isso. Eu vou te dar um outro dado aqui, mas antes eu vou responder dela. Mas vou te dar um outro dado para ilustrar o tamanho disso. Só para aprimorar a pergunta, eu pergunto, por que em São Paulo a gente consegue ter um padrão de qualidade de serviço que no Rio de Janeiro a gente Isso é não uma ótima consegue pergunta. acompanhar? Eu já te respondo que não é Porque paga diferente. E melhor, eu já te só. falo por quê. Acho que você vai concordar comigo. Para você ter uma noção do tamanho que isso tem, esse problema do turnover, a gente fez um levantamento, a gente tem uma consultoria econômica que nos apoia, do Guilherme Mercedes, que é um grande amigo, um grande economista, e eu pedi para ele levantar o turnover do nosso setor no Brasil esse ano, de 2024. Ele levantou do setor de serviços, que é o mais próximo de nós, estava em torno de 38%, quase 40%, e o turnover do setor de restaurante estava 76%. Então, assim, é um negócio gigantesco. Aí gera esse treinamento, etc. Mas respondendo antes, eu acho que os nossos desafios de sustentabilidade, e sejam na cadeia de consumo, na cadeia de compras, né, de fornecimento, seja na redução de desperdícios e gestão de resíduos, eles são gigantescos. E como o nosso setor é muito pulverizado, muito heterogêneo, vocês terem uma noção, só na cidade do Rio de Janeiro tem mais de 10 mil estabelecimentos, e a maioria deles de pequeno porte, a gente sempre se debruçou muito sobre como nós poderíamos, como Sindirio, viabilizar, ou pelo menos ajudar esses donos de restaurante a terem uma melhor gestão desse tema. E a gente sempre esbarra em muitas questões operacionais e até econômicas. Eu te diria que a inteligência artificial ela veio para possibilitar que isso comece a acontecer de verdade. Porque ela pode, por exemplo, construir cadeias logísticas que hoje até podem ser construídas, mas precisaria de um empenho, de um investimento muito grande que os pequenos não sabem fazer. Mas se você tiver soluções que são pensadas para trazer uma melhor cadeia ali, eu vou dar um exemplo da gestão de resíduos. A gente quer reciclar? Claro que a gente quer. Mas assim, onde é que a gente guarda isso? Né? Você não consegue guardar dentro da loja, você tem que jogar para fora da loja todo dia. Normalmente, a gente não tem um espaço de lixo grande dentro da loja. Você precisa de uma coleta diária. Uma coleta diária de recicláveis é impagável. É impagável. Não, até tem, mas é impagável. Sim, né? Não cabe. Mas, de repente, a gente consegue, através da inteligência artificial, criar cadeias logísticas que sejam economicamente viáveis. Entende? Então, assim, eu acho que tem muita coisa ali para a gente aprender em relação a isso. Eu acho que esse é uma das vertentes que vão gerar aprofundamento de pesquisa, debate e cenas do próximo capítulo. Então, não tenho resposta, mas eu tenho a convicção de que hoje é mais possível do que jamais foi a gente fazer isso bem feito. Falando sobre mão de obra, que eu acho que é a dor de 10 entre 10 gestores, não só do nosso setor, como foi dito aqui, mas o nosso setor em especial, mais do que outros, ele tem uma dificuldade muito grande em relação a esse tema. E aí, Olivier, o que eu te falo é o seguinte, eu acho que é uma reflexão que a gente tem que ter até um pouco. Eu tenho um grupo lá de gestores de RH em São Paulo que eu ajudo a coordenar. A gente vai ter, inclusive, um evento em final de março para falar um pouco sobre isso, né? Sobre que novas maneiras de relacionamento e de gestão das pessoas dentro do nosso universo a gente pode passar a ter para que o nosso setor passe a ser mais competitivo. O que acontece é que no Brasil a gente está chegando numa situação próxima
ao que os economistas consideram de pleno emprego. Pleno emprego não é 0%, porque nunca será 0%. As pessoas estão sempre saindo por qualquer motivo e procurando outra coisa. Então, algum nível de desemprego sempre vai ter. No nível que a gente está hoje, que é um nível muito baixo de desemprego, as pessoas que estão desempregadas acabam tendo dois perfis. Ou elas estão desempregadas porque estão procurando algo melhor e elas são boas, então elas não querem trabalhar conosco. Essa é a questão. Essa é a verdade que a gente tem que admitir. Se elas são boas e elas querem uma boa remuneração, elas não querem trabalhar com a gente. Ou elas têm um nível tão baixo, educacional, social, etc., que elas têm que aceitar qualquer coisa. E nós viramos essa qualquer coisa. Essa que é a dura realidade. Porque existe um desequilíbrio hoje dentro do negócio, onde a gente não consegue pagar muito melhor do que paga. Isso não tem nada a ver com ganância, com muitos lucros, com aquela coisa de luta de classes. Não é isso. Se a gente pagar muito mais, a conta não fecha. Porque a gente precisa... Pegando o Marcelo Itageba, e como é que São Paulo paga? Não paga também. Eu vou chegar aqui, ele vai São entender. Paulo, o aluguel é mais barato, as encargos são mais baratas. E o volume... Então, eu vou direto nesse São ponto para Paulo, a gente não custa mais tergiversar. barato que o Rio de Janeiro. O volume de dinheiro que circula em São Paulo para restaurantes é estrondosamente maior do que qualquer coisa que se tem no Rio de Janeiro. Mais dinheiro na empresa, mais treinamento, mais pagamento, mais salários, mais gorjeta, porque uma boa parte da remuneração do funcionário hoje num restaurante vem da gorjeta, dos 10%, 12%, 13%. Desde a lei da gorjeta, a gente acabou aumentando normalmente para 12%, 13% isso. Então, é bem comum em São Paulo você ter bons restaurantes que faturem uma unidade acima de 1 milhão. Aqui no Rio de Janeiro é muito difícil. Não é que não tem vários, mas tem proporcionalmente muito menos restaurantes faturando menos de 1 milhão por mês por unidade. Então, assim, com mais dinheiro, mais resultado. E aí esse dinheiro ele não vem porque os restaurantes são melhores. A proporção das pessoas, do quanto elas comem ou não na rua é a mesma. A diferença é que elas têm muito mais gente com muito mais dinheiro para comer na rua. Então, elas pagam mais e elas vão mais vezes. Deixa eu interromper aqui, deixa eu fazer uma pergunta. Eu estava lá. Sabia por que nosso restaurante caiu. Um restaurante famoso em São Paulo era do grupo 4, 5 anos, passado o restaurante em 15. Alguém pode perguntar por que esse restaurante em Buenos Aires ganhou e nosso restaurante não ganhou. Tem mais de um tipo de premiação, né? Essa premiação do 50 Best, ela é feita por 300 jurados especialistas espalhados pelo mundo. São seres humanos. Não tem nada de tecnologia envolvido. Então, você vai ter muito ali das opiniões pessoais de cada um e muito também das experiências e do quanto cada país conseguiu atrair atenção para si. Então, se o cara viajou muito mais para o México por qualquer motivo, ele comeu mais vezes em restaurantes do México, logo ele votou em mais restaurantes mexicanos. Existe uma outra lista feita na Europa, na França, que é feita por um algoritmo. Ela é totalmente digitalizada, não tem nenhum ser humano envolvido, e ela é feita por presença dos restaurantes nas mídias sociais, na internet, em tudo quanto é lugar. Então, comentários, e o algoritmo consegue ranquear também a qualidade da informação. Então, por exemplo, se mais críticos gastronômicos estão falando bem, isso tem um peso maior. Ele talvez possa, mas ele vai precisar de base de dados para isso. Ou seja, ele precisa conseguir entender quais foram os critérios utilizados por esses 300 jurados. Se ele não tiver acesso a dados, a inteligência artificial ela não gera informação, ela trabalha com informação disponível. Então, se ela tiver um questionário, por exemplo, que foi respondido por esses 300, talvez ela consiga te dizer essa resposta. Se ela tiver só o voto de quem votou em quem, talvez não seja suficiente. Queria fazer uma intervenção aqui. A área que não vi ninguém falar até agora, a área fiscal. Eu morei em Londres no século passado, século XX, aí não foi 19, foi 20. E, a partir desse século, tenho ido muitas vezes lá que meu filho mora lá. Londres se comia pessimamente, com exceção de 4 ou 5 bons restaurantes. Não é por acaso que o Eça de Queiroz dizia que o inglês é um gajo que se veste bem para comer mal. Mas, então,
Agora, Londres está um esplendor de restaurante, o que tem de restaurante francês. Aí eu fui descobrir que aquele garoto, o Jean-Pierre da vida, que faz o Cordon Bleu, ele prefere abrir um restaurante em Londres, que é mais barato fiscalmente do que em Paris. Então, o mundo fiscal está contratando o cara, está convidando o cara a mudar-se. Então, eu pergunto, o que a inteligência fiscal ela poderia fazer uma planilha? Olha, fiscalmente, hoje em dia, se devia abrir um restaurante em Singapura, de água de coco, uma coisa assim. Aproveitando o gancho da sua pergunta, faria uma pergunta. Eu também. Não, é outra coisa, Estou né? acabando de afirmar, mas era péssimo, também estou gostando de afirmar, era péssimo, agora melhorou muito. Se eu perguntar à inteligência artificial, por exemplo, na área do Legon, né, que cardápio eu formularia para as pessoas Não, é possível que sim. É possível, por exemplo, o iFood, eu acabei de dizer, ele tem todos esses dados. Mas é importante a gente falar uma coisa, quando a gente compara Rio de Janeiro com São Paulo, a gente não pode esquecer o dinamismo econômico de São Paulo versus Rio. A gente hoje perdeu, né, a nossa participação no PIB nacional caiu quase 30%. Né? Então, isso tem um efeito enorme em todos os setores da cidade do Rio de Janeiro, né, em todos os segmentos, aliás. Né? Tem mais uma questão que é assim, você trabalha com uma mão de obra, quando o Fernando mencionou que o que às vezes vem para o nosso setor não é a mão de obra qualificada, não é a melhor mão de obra, ele não é consumidor do produto que ele trabalha. Existe uma diferença enorme, um abismo. Se você pegar, por exemplo, o IDH da Rocinha e pegar o IDH da Gávea, onde, por exemplo, um morador da Rocinha trabalha no shopping da Gávea, no restaurante. 5 minutos nos separam do intermédio. Então, você tem ali um gap de 15 anos de IDH, né? Então, transpor isso é muito difícil. E aí é o que o Fernando falou, quer dizer, as grandes redes têm possibilidade de fazer a pessoa fazer carreira, ela faz parte de um projeto maior e aí ela se engaja de uma forma melhor. Né? Quando é o pequeno comerciante, ele tem muita dificuldade de fazer isso. Um ponto aqui que eu acabei me perdendo, Renato, se me permitir, eu me perdi no raciocínio uma hora que eu fui responder o negócio. Bom, eu acho que a pergunta do Olivier é muito importante, sobre o que a gente vai fazer diferente. Para mim, me parece que esse nosso segmento ele está desequilibrado, como eu vinha falando, por um nível máximo de receita, você não consegue vender muito mais do que você já vende. Você não consegue aumentar preços, porque existe elasticidade em cima disso, então a população, a capacidade de consumo da população já está represada, você não consegue aumentar muito mais preço. A inflação vem corroendo nossas margens e a gente não repassa na mesma proporção. Para vocês terem uma noção, há 34 meses seguidos, a alimentação fora do lar aumentou o preço no Brasil e no Rio de Janeiro. Alimentação fora do lar, restaurantes, bares, etc. Há 34 meses seguidos, só houve aumento. A gente não consegue chegar próximo a zero. Está tentando repassar esse aumento de custos e as margens não acompanham. Por que isso? E a mão de obra é fundamental porque hoje a gente tem um problema de eficiência enorme e a gente não faz comida, atendimento e serviço sem um nível razoável de número de funcionários. Então, eu acho que a inteligência artificial, a tecnologia, de um modo geral, porque aí passam também por outros equipamentos, passam por outras coisas, mas isso vai aumentar a eficiência e aí, no fim das contas, vai reduzir a sua dependência de mão de obra no sentido literal da palavra. O cara não vai ser menos mão de obra e vai ser muito mais um cabeça de obra. Boa, gostei dessa. Um fazedor de coisas. Então, por exemplo, uma coisa que eu conversei muito com os nossos atendentes lá em um do meu negócio, o papel deles tem que ser muito mais, hoje em dia, de um encantador do que de um tirador de pedido. Então, o tirador de pedido não precisa, porque a tecnologia já resolveu se a gente quiser. O Pedro citou o exemplo do café lá. Então, você chega hoje nos aeroportos, tem muito pouco atendimento, quase tudo é totem de autoatendimento. Eu viajo bastante, estou sempre reparando isso. O que poderia ter, além desse totem, e alguns negócios fazem, o McDonald's às vezes faz, você tem um cara antes sendo um facilitador. Ele não é um tirador de pedido. Ele é um cara que vem antes ali para te contar uma história, te falar de um lançamento, te ajudar se você estiver atrapalhado ali. Então, o papel desse humano lá dentro, ele vai ser modificado. E com mais eficiência, isso é uma aposta, não é uma afirmação, tá? Mas com mais eficiência,
você tende a conseguir mais margens e tende a conseguir melhorar essa relação entre o quanto você paga e o que você exige e quem você contrata. E aí, talvez, eu acho que isso nunca vai se resolver, mas talvez fique um pouco melhor essa relação. Como 1 minuto nos separa, fica com o Ivone. Uma das carreiras que alguns gostam é gastronomia. Eu formo. Eu tenho uma agora que se formou, está aqui, ótima, mas não encontra emprego. Por quê? A dificuldade de encontrar, né, encontrar o caminho, entende? Então, também essa é a dificuldade. Eu vou dar, eu tenho aqui os pratos pode que ela me ligar. faz. É por isso que eu falei, entendeu? Vai no site Eu do tô aqui, Cid Rio. eu quero empregar ela. No site do Cid Rio tem um banco de currículos, é só ela se inscrever lá e a gente vai acessar e fazer a ponte com os estabelecimentos. É boa ideia, divulgar isso. Só aproveitar um meio minuto aqui só para falar uma coisa. Eu acho que a inteligência artificial ela pode ser muito eficiente na formação, na pré-formação desse funcionário do setor. Eu acho que nisso dá para você fazer uma série de etapas de formação. Eu me lembro no Cid Rio, a gente chegou num determinado momento que a gente começou a dar aula de como se portar numa entrevista de emprego. O cara não sabia, era excelente, mas ele não sabia se posicionar numa entrevista de Até emprego. tratamento chama o cara de senhor, de você. Exato. Então, eu acho que a inteligência artificial pode ser muito boa para você chegar nesse cara antes e encantar, porque o setor tem que encantar esse cara. A gente é ruim nisso. Antes de passar a palavra ao presidente encerrar, eu só gostaria de dizer o seguinte: tomara que nós não cheguemos um dia e encontremos o robô de pé, de porre, e o consumidor sentado e ouvindo o pedido do robô. Bom, Sérgio. Bom, estamos encerrando. Realmente foi um dia muito positivo para a nossa história. Foi realmente um evento que nos deixou muito contentes, porque tudo deu certo, e queríamos agradecer inicialmente o pessoal aqui da associação, o pessoal do som, o pessoal da técnica, agradecer a Cecília. Cadê a Cecília cadê as meninas? Então, vou dizer, onde é que elas estão? Você pode chamar a Cecília e a Cláudia também, que eu queria que desse uma salva de palmas para elas, porque elas foram assim, foi assim de uma dedicação total. Queria agradecer toda a nossa equipe, todos os membros da nossa Conselho de Cultura. André, que é do Bom Deus, nunca desliga. O Reinaldo se antecipou. Então, eu só reforço. A Ivone, a Jacira, quem mais está aqui do Conselho? A Celina. Então, essa equipe toda que a gente passou esses dias, como eu disse no início, a gente resolveu fazer isso no mês de setembro. E fizemos uma coisa assim difícil, porque nós só tínhamos em novembro essa última semana por causa do G20. Então, até fazer isso foi complicado. E mesmo assim a gente conseguiu, primeiro, fazer. Segundo, a participação de pessoas, de personalidades das várias áreas, que não foi fácil também. Todas as que foram convidados aceitaram esse convite, e nós tivemos hoje um grande evento no nosso Conselho de Cultura. Então, fico muito contente, porque nós estamos terminando o nosso ano e com tudo dando certo. Fizemos vários... Cadê o Steve? O Steve não está aí, mas fizemos vários seminários durante esse ano, seminário do Carnaval, seminário da inclusão social nas comunidades através da música, seminário da inclusão social nas comunidades também através do cinema, que é um trabalho que o Steve está fazendo também. O Steve tem uma origem da Columbia Pictures, depois da associação da Motion Pictures, e ele é da Câmara Americana, e é também uma pessoa muito ligada ao nosso conselho, membro e atuante. Tivemos também a Lucy, que tem sido, junto com o Barretão, são nomes simbólicos do nosso cinema. Quer dizer, então, essa versatilidade, essa complexidade que nós temos hoje no nosso conselho nos dá muita alegria
de poder participar com todos esses membros. Tivemos uma cerimônia isolada, não sei se vocês acompanharam, mas tiveram duas pessoas, uma moça baixinha, que é ganhadora do carnaval. Ela suplantou uma série de dificuldades físicas e hoje tem uma posição na Viradouro, e a gente a trouxe para o nosso conselho. E também trouxemos uma outra moça que dirige essa parte de festa junina. Então, hoje o nosso conselho é um conselho complexo, é um conselho completo, é um conselho que tem as várias áreas, tem o Haroldo Costa, tem várias pessoas de várias atividades no segmento empresarial. Então, a gente fica muito contente, e do cultural. Então, a gente fica muito contente. E então, chegando aqui, a gente quer agradecer a esse trio maravilhoso, Regina, que faz com que a gente consiga fazer com 3 pessoas um evento desse porte, com tudo dando certo. Então, nós queremos agradecer. Já agradecemos ao som, já agradecemos ao pessoal da técnica do som, ao pessoal da portaria. Então, a gente fica muito contente. Acho que vocês têm que ficar aqui com vocês, é que são agora. Tem que ter foto aqui, as 3, não? Claro, claro. Eu queria que vocês viessem aqui, porque eu acho que vocês foram assim. Anjo de guarda, a guarda da gente. Olha, a associação comercial, como todo o país, vive crises. E a gente teve uma redução de pessoal. Então, essas 3 moças, tá, foram responsáveis por um... Não, aqui na frente, na frente, na frente. Então, a gente fica muito contente que 3 pessoas fizeram este evento. Para a nossa parte, foi uma parte muito fácil, foi convidar algumas pessoas verbalmente. Então, a Jacira também, que agora está dirigindo a área de comunicação da associação. Então, esse grupo todinho. E André já falei, André, o Reinaldo, você já falou, o Reinaldo, André foi assim, ó, também o esteio, porque se ela não fizesse esse meio de campo, a gente não teria chegado onde chegou. Então, esse conjunto faz da maior alegria que a gente tem. Já foi citada, já falei. Ao público que prestigiou a gente, a Ivone, que eu já falei falo novamente, que precipitou, e queria desejar a todos vocês um bom Natal. Não sei se a gente vai estar juntos, porque o nosso conselho só vai se reunir no ano que vem, mas queria, e ao público maravilhoso que a gente teve cheio. Não é fácil fazer um evento que tenha de manhã e de tarde, não tem almoço, não tem boca livre, que aí é muito fácil, quer dizer, qualquer evento que tenha boca livre é fácil lotar. Quando não tem boca livre, então é que vocês vieram para poder participar, assistir. Então, queria também que a gente, aí nós, do Conselho, a salva de palmas para o público. E, finalmente, o Mauro, que também foi uma adesão nossa, nova ao nosso conselho. O nosso conselho mudou muito. Agora tivemos 5 pessoas novas e a gente também convida aqueles que tiverem interesse de participar, ligados à cultura. A gente está sempre aberto, nós teríamos sempre essa motivação de fazer um trabalho realmente em prol da cultura do Rio de Janeiro. Nós tivemos também a alegria dos convidados do governo. A gente colocou que seria uma pauta de trabalho e eles mandaram representantes de trabalho. Quer dizer, não ficou uma coisa política, melhor ainda, porque a gente teve pessoas que estão fazendo trabalho de inteligência artificial na prefeitura, no estado, e a gente na LERJ. Então, a gente teve aí a possibilidade de fazer uma troca de informações e, claro, com respaldo, porque todos eles mandaram representantes nesse sentido. A gente conversou e disse qual era a ideia e eles designaram pessoas que estavam em condições de falar. Então, tudo isso formou um conjunto de um evento muito grande. E, finalmente, essa mesa última que a gente está, Olivier Cozan, Pedro Delamare, o Fernando Blauer, cada um tem uma ligação com a gente.
começar amiga da minha filha, Olivier Cousin. Eu sou companheiro da Boa Mesa junto com o Reinaldo, já cansamos de almoçar e jantar no seu restaurante. O Pedro, eu sou amigo quer dizer, até do avô, o Pedro, mas da Delamare também, o Reinaldo Delamare, meu grande amigo, e também o Blauer, que eu sou amigo do Almirante Blauer, seu avô, da sua mãe, amigo de gerações. Então, a gente fica muito contente de ter a coincidência de uma mesa que todo o pessoal amigo fora do dia a dia. Então, obrigado a todos.